Cumprimentamos a todos, nossos caríssimos e amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma edição do meu, do teu, do nosso programa, A Mensagem do Sétimo Anjo. Este programa é publicado através deste canal, A Mensagem do Sétimo Anjo, todos os dias no horário das 18 horas. E é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Ali nós temos cultos às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 18h30. E também o nosso tabernáculo de Campinas está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados às quintas-feiras, no horário das 19 horas e aos domingos, no horário das 8h30 da manhã. E antes de nós prosseguirmos, nós teremos uma palavra de oração, não é? Mas eu gostaria de citar a Escritura, onde vamos ler, para os irmãos que desejarem acompanhar, então, abrirem suas Bíblias. São Mateus capítulo 22, vamos confirmar aqui, não é? São Mateus 22, versículo 8, né? É somente o versículo 8, dessa vez.
E continuando então, nós gostaríamos de pedir a todos que inscreva-se no canal e também dê o seu joinha ali, o seu gostei, quando assistir o vídeo, para que a plataforma do YouTube possa impulsionar as publicações, porque eles entendem que está havendo aceitação, não é? Então não custa nada para você, se você gosta, faça isto, né? Inscreva-se no canal se você não é inscrito e também clique no gostei, que isso vai ser bom. E também você pode ativar o sininho das notificações para você receber no seu dispositivo móvel ou no seu e-mail as publicações quando elas são publicadas. E nós temos 3 grupos de WhatsApp. Você desejando também pode fazer a solicitação e nós te adicionaremos como participante de um dos grupos, não é? E com certeza isso vai ser bom para todos nós. E se você tem um pedido de oração, deixa nos comentários aí o pedido de oração e nós estaremos orando com muito carinho, com muita fé, com muito amor divino em favor de todos aqueles que são necessitados. Não importa qual seja a sua fé, qual seja a sua religião, isso não tem problema. Se você pedir, nós estaremos fazendo isso por você, não é? E eu acho que não tem mais nenhum aviso para ser dado. Então nós vamos para a leitura da palavra de Deus agora, mas antes, até ensino. Primeiro nós precisamos orar, porque é de praxe nós abrirmos o nosso programa com a oração, pedindo a direção, pedindo a bênção, a inspiração para o nosso Pai Criador. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos vivos, com saúde e podermos ter a oportunidade de nos reunir com os nossos irmãos que creem na Tua Palavra, que gostam, que creem na mensagem do profeta que o Senhor tem enviado e nós estarmos juntos assim. Então, através desta programação, eu peço que o Senhor nos dê inspiração divina para realizar esse trabalho para a glória do Senhor e que os que vão ouvir também estejam sob a inspiração divina para receber também aquilo que o Senhor tenha para cada um de nós, ó Pai. E que acima de todas as coisas, o Senhor possa ser glorificado através das nossas vidas. E nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente no precioso e sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Então agora nós vamos aqui à leitura, não é? Da palavra conforme anunciamos, São Mateus capítulo 22 e leremos apenas o versículo 8. Está escrito assim: Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Amém. Somente esse versículo. E agora nós vamos aqui para a mensagem, não é? Que é sua vida digna do Evangelho. E nós estamos parados no parágrafo 198 e vamos dar continuidade a partir do parágrafo 199. Então aqui o profeta de Deus continua assim: Então eles não vêm à festa espiritual, a qual são convidados. Você crê que Deus tem dado à América um convite pelos últimos 15 anos para um grande reavivamento, para uma festa espiritual? Quer dizer, você crê nisto, né? Que Deus tem feito isto? Eu creio que Deus tem feito isto por nós, não é? Nos convidado para esse avivamento, reavivamento espiritual, que é, na verdade, uma grande festa espiritual das nossas almas, não é? Então, continuando aqui, vieram eles? Não, Senhor, não, Senhor. Então, recusar a vir é esta
uma vida digna do Evangelho, embora eles chamem a si mesmos daquilo. Quer dizer, é ser digno do Evangelho estar recusando um convite de Deus? Não é? Agora, nós poderíamos fazer um pequeno comentário aqui. Pode ser que eles nem acreditem que seja um convite de Deus, não é? Porque lá no caso da parábola que o Senhor Jesus Cristo fez, que aquele homem ia realizar o casamento do seu filho, então ele preparou uma grande festa, e você sabe que é Deus, referindo-se a Deus, o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, e a festa seria então a festa pentecostal, não é? Da qual nós deveríamos participar. Mas acontece que pode ser que eles nem crescem que aquilo era verdadeiro, que aquilo era de Deus. Aliás, eles não creram no Senhor Jesus Cristo, né? Então, no nosso tempo agora, é a mesma coisa. E possivelmente eles também não creiam que esse convite é um convite feito por Deus, não é? Mas vamos aqui no parágrafo 200 agora. Quando um homem veio a mim, há não muito tempo atrás, e se assentou em uma mesa e disse: Irmão Branham, eu quero alcançar o outro lado da mesa. Um grande homem. Eu desejo segurar sua mão. Eu te amo. Eu estava em uma igreja e o ouvi pregando. Disse: eu te amo, eu creio que você é um servo de Deus. Eu disse: obrigado, doutor. Eu também te amo. Ele disse: eu quero lhe dizer o quanto eu te amo como um irmão. E disse: vê você a minha pequena rainha assentada aqui, minha esposa? Você se recorda dela? Eu disse: recordo. Disse: os médicos lhe deram 2 semanas para viver com um tumor maligno, câncer. E você veio até a cidade e orou por ela e olhou para cima e viu uma visão e olhou para trás e me disse: assim diz o Senhor, ela será curada. Uma grande mancha em suas costas, afundando assim, parecia um grande, como a parte do selo de uma mulher, do seio, né? Desculpe, a parte do seio de uma mulher puxada para dentro de suas costas, bem na sua espinha. Não há nem mesmo uma manchinha disto hoje. Vamos dizer glória a Deus pelo profeta que Deus tem nos enviado, não é? Amém? Não há nem mesmo uma manchinha disto hoje. Disse: lá está a minha rainha assentada, vivendo hoje. Disse: como eu poderia fazer-lhe algo a não ser te amar por ter feito aquela oração de fé? Como poderia eu descrer de ser você um servo do Senhor quando você viu e me disse exatamente o que aconteceria? Ele disse: agora, bom, deixa eu parar aqui um pouco, porque agora abre aspas, né? E eu pensei, estava muito bom assim, não é? Mas olha isto aqui. Ele disse: eu não posso deixar de te amar nunca. Não posso de ser grato nunca, porque minha esposa está ali com saúde. Tudo o que você disse, como assim diz o Senhor, aconteceu, né? E ela está hoje saudável, sem nenhuma manchinha de câncer no seu corpo, não é? Agora, tenho algo para você, irmão Branham. Ele disse: eu pertenço à maior liga pentecostal que existe. Eu disse: sim, senhor, eu sei disto. Ele disse: eu estive com uns irmãos, não
há muito tempo atrás e eles me disseram para eu entrar em contato com você e lhe dizer que era uma vergonha que você tomasse o ministério dado por Deus para um grupo de pessoas lá dos arredores do rio, dessa maneira. Eu disse, é isso certo? Disse, sim. Disse, Deus enviou esse ministério para o ponto de energia, os grandes pontos, os pontos mais luminosos. Então, esse irmão aqui, ele era um doutor, não é? Ele era um homem letrado, um homem naturalmente da alta sociedade, e ele, depois de elogiar o irmão Brana, dizer que o amava e que estava grato a Deus e ao profeta por ter orado pela sua esposa, e a sua esposa havia sobrevivido e hoje não tinha nem uma mancha sequer do câncer, depois ele disse isso, mas tem uma coisa, eu pertenço a uma grande liga, os irmãos se lembram que no culto passado eu disse, a questão então são os credos, são as tradições das pessoas, a questão é essa, não é? Então, ele disse, então os meus irmãos disseram que seria uma vergonha você com um dom desse estar associado com aquele pessoal lá da beira do rio. Ele quis dizer das periferias, né, dos arredores da cidade. Logo então eu vi o diabo falando. Veja bem, eu vi o diabo falando. Eu pensei, sim, pule desta montanha e mostre. Vocês sabem, nesse edifício, vem. Eu pensei, eu vou simplesmente levá-lo um pouquinho mais adiante. Minha mãe costumava dizer, dê à vaca corda suficiente que ela enforcará a si mesma. Quer dizer, dá corda bastante para a vaca que ela se enforca sozinha, né? Esse adágio ainda existe por aqui. Então, dá bastante corda para ela, então ele podia já ter rechaçado imediatamente, mas ele não o fez. Ele disse, eu vou dar mais um tempo para ele, vou dar um pouco mais de corda para ele, né? Mas ele disse, eu vi o diabo falando para mim, ele disse aqui isto, eu vi o diabo falando para mim o mesmo que ele disse para o Senhor Jesus Cristo lá. Vamos ver se você é realmente o Filho de Deus, então lança-te daqui abaixo. Se você for realmente isso, então está escrito, olha que o diabo citou o Salmo 91, hein? Aos teus anjos dará ordens ao teu respeito para te sustentarem, para que não tropeces com o teu pé em pedra, né? Mas vamos aqui, né? Então, se der corda para ela, ela se enforcará a si mesma. Eu disse, é isso correto? Sim, disse, é uma vergonha, mas o que você fez? Disse, o que é você hoje? Você dificilmente pode comprar comida para si mesmo, porque existem críticos a respeito do irmão Brana de todas as espécies, né? Existem até aqueles que dizem que ele tinha muito dinheiro. Mas nesse caso aqui o doutor estava testificando que ele mal tinha dinheiro para comprar comida, não é? Então, você, como é que ele disse aqui? Você dificilmente pode comprar comida para si mesmo. E disse, veja, Oral Roberts, e eles entram lá com uma centena de ministério que você possui e veja como eles vão. Deixa eu ver se eu não li, é isso mesmo, né? Uma centena do ministério que você possui. Bom, vamos em frente. Veja como eles vão. Eu disse, sim, isso é certo, vem. E ele disse, meu grupo te receberá, nós te levaremos diretamente como um de nossos irmãos, todos
lhe darão a mão direita de companheirismo, e nós contrataremos a um avião e te daremos o seu salário de 500 por semana, ou mais, se você desejar, e nós te enviaremos a cada principal cidade do país. Isso aconteceu bem em Phoenix, Arizona. Olha só isso. O irmão já pensou? Uma pessoa que está desejando ter fama, uma pessoa que não se importa, eu estou falando de pessoas, ministros, não é? Um ministro que, por ter sido agraciado com o dom de Deus, da cura divina ou da pregação da palavra, né? Então, e ele gosta, tem desejo de ter muito dinheiro, de se enriquecer através do dom de Deus. Você já pensou o que não faria uma pessoa assim? Né? Então, ele está dizendo aqui, né? Isso aconteceu bem em Phoenix, Arizona, bem lá naquela mesa. E ele disse, então eles dariam avião para ele, todos os ministros lhe dariam cobertura, quer dizer, em suas programações, eles lhe recomendariam o profeta e diriam, William Branham vai estar em tal lugar, se eles tivessem um programa de rádio ou um canal no YouTube. Aquele tempo não existia, não é? Canal no YouTube, essas coisas. Então, mas se existisse, eles diriam, William Branham vai estar em tal cidade realizando uma grande campanha e nós convidamos a todos para estarem lá. Não é? Ele disse, nós daremos um salário de $500 por semana, mas se você achar pouco, a gente pode aumentar isso. E o avião por sua conta e tudo, não é? Então olha só isto. E ele disse, e nós pagaremos Disse, então deixe o mundo de fora, deixe que os dignatários, os grandes sujeitos, os mais altos, disse, você está sempre falando a respeito dos desprovidos. Nós temos o que estão em alta e são notórios. Disse que eles possam ver a mão do Senhor. Então eu lhes deixarei levar a minha esposa e outros podem provar que aquelas coisas que você diz acontecem. Então ele disse aqui, se for o caso, se for necessário, eu posso permitir que a minha esposa vá na campanha e testifique da sua cura. Isso vai ajudar muito no seu ministério. Não era uma proposta que aparentemente parecia ser boa? Ah, se fosse algum pregador que é caça-níquel, que gosta mais do dinheiro do que da sua responsabilidade como ministro de Deus para salvar as almas, não é? Então, parágrafo 202. Eu disse, sim, Senhor, isso seria formidável. Agora veja, um homem com a posição de um doutor em literatura, doutor em direito, um escritor de livros, vem, doutor em literatura, um bom escritor, um bom homem, vem, ele não conhecia as Escrituras. Que pena. Ele tinha tanto conhecimento, mas ele não tinha conhecimento nenhum de Deus, né? Ele não conhecia as Escrituras. Você sabia que aquele anjo que realizou aqueles tipos de obras nunca foi a Sodoma? Ele permaneceu com o grupo chamado Abraão. Aquele Elohim, né? Porque 2 desceu para Sodoma, ou desceram. Mas um ficou com Abraão, aquele nunca desceu para Sodoma. Ele permaneceu com aquele grupo chamado Abraão. Ele simplesmente não sabia disto. Eu o deixei só,
simplesmente assentei lá um pouquinho e eu simplesmente queria ver qual era o pega. E eu disse, bem, o que teria eu que fazer? Disse, bem, irmão Brana, somente a única coisa que eles disseram, nós discutimos isso, poucas coisas, coisinhas, que você ensina, que você simplesmente coloque-as de um lado. Eu disse, por exemplo, o que, irmão? Eles disseram, seu batismo, você sabe, parece que você batiza como os unicistas, algo assim. E disse, coisinhas como estas. Eu disse, eu segui adiante e ele disse, a evidência inicial e mulheres pregadoras e um pequeno, simplesmente coisas pequenas como estas. Então, qual seria a condição apresentada ao profeta de Deus para que então ele pudesse ter todas aquelas regalias? Viver como um homem rico, não é? Andando de avião para baixo para cima. Desculpa, a expressão para baixo para cima não é muito correta, porque o avião já está lá em cima, né? É que a gente usa expressões caipiras, né? Mas ele viveria voando de avião de um lado para o outro, né? Com seu alto salário, com pessoas à sua disposição, se fosse o caso, para lhe ajudar, para lhe assessorar. Ele teria tudo, mas ele teria que deixar algumas coisinhas. Essas coisinhas seria, primeiro, o povo que aceitava a mensagem, ele teria que abandonar. E ele teria que abandonar também o batismo apostólico em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele teria que também abandonar outras coisinhas que são pequenas coisas, né? Ele dizia, o doutor. Eu disse, você sabe, eu estou surpreso de que um servo de Deus peça a outro servo de Deus, depois de render homenagens a mim, como você o fez, e chamando-me de profeta, e sabendo que a palavra do Senhor, ou a revelação da palavra vem ao profeta, e você se vira, doutor Pup. Isto não fala de sua boa inteligência. E pediria a um servo de Deus, você pede a outro servo de Deus para comprometer a coisa que literalmente significa mais para ele do que a própria vida em si? Aí fecha aspas. Então ele disse isto para o irmão, irmão, eu estou tão surpreso que um homem que é um servo de Deus, como o senhor é, né? E você veio e rendeu elogios à minha pessoa como um servo de Deus também, e eu fico agradecido por isso, não é? E tudo. Aí depois o senhor vem e me faz uma proposta dessa. O senhor é um servo de Deus, eu também sou um servo de Deus, e o senhor vem e me faz uma proposta para abandonar as coisas que eu amo mais do que a minha própria vida, que seriam as doutrinas bíblicas, apostólicas, e o povo de Deus, o povo humilde, porque a Bíblia diz que quem ouvia o Senhor Jesus Cristo era o povo humilde. Os grandes não o ouviram, não é? Assim, eu disse, não, senhor, irmão Pup, de maneira alguma eu faria isso. Não, senhor. O que é isso? Há um grão de vida eterna, viver ou morrer, seja você um grande sujeito ou não. Eu passei outro dia
não desconsiderando esses dois homens, eu olhei para lá e lá estava um grande quadro em Tulsa, Oklahoma, de Oral Roberts, vindo de um lugar, um seminário para educar ministros. Eu iria custar, e eu conheço Demas Shakarian, o irmão Carl Williams, outros que estão na junta dos administradores disto, 50 milhões de dólares com um edifício de 3 milhões de dólares, um garoto pentecostal, este é o seu quinhão que Deus lhe tem dado. E eu penso, eu com um seminário para começar, eu sou contra isso. E lá diz, a futura casa de Oral Roberts e o grande seminário. Digo, é o grande seminário. Descendo pela rodovia, lá havia uma grande e moderna coisa, e Oral Roberts, em uma pequena tenda esfarrapada, veio à minha reunião lá em Kansas City, Kansas. Lá diz, a futura casa de Thomas Osborne. Homem, cerca de 3 ou 4 milhões de dólares em um lugar, subindo desta maneira. E lá, Tommy Osborne, uns dos melhores homens cristãos, ele é um verdadeiro homem enviado de Deus, se pôs lá de pé na rua, aquele pequeno rapaz nervoso, e um rapazinho e uma moça num carro correndo ao redor, disse, irmão Branham, eu estava lá quando eu vi aquele maníaco correr, e eu vi a você apontar o dedo em sua face e dizer, no nome de Jesus Cristo, saia dele. Eu o vi cair a seus pés, depois que ele colocou sua profecia e disse, eu te derrubarei nesta noite e te desacreditarei no meio daquela audiência. Então vocês estão entendendo, né? Esse rapaz estava lembrando desse acontecimento, quando aquele maníaco endemoniado chegou até a reunião do irmão Branham para desafiá-lo, e ele estava na plataforma, e ele disse, hoje eu derrubo você no chão e eu faço você cair no descrédito perante as pessoas, não é? Então é isso que ele está dizendo aqui. Então, e eu te desacreditarei no meio daquela audiência de 6.500 pessoas. Disse, eu te vejo lá de pé, sem levantar a voz, o irmãozinho estava testemunhando, né? Eu te vejo lá de pé, sem levantar a voz, no nome do Senhor, porque no nome do Senhor, ele diz assim, tem uma vírgula, ele diz, por que tu desafiastes o Espírito de Deus nesta noite, tu cairás a meus pés. Ele disse, eu lhe mostrarei nos pés de quem cairei. E eu disse, saia dele, Satanás. Glória a Deus. E nós podemos usar agora essa palavra neste momento muito propício. Saia dele, Satanás. Saia dela, Satanás. Saia deste lar, Satanás. Saia das vidas das pessoas, Satanás. Aleluia. Parágrafo 207. E eu disse, saia dele, Satanás. Ele simplesmente caiu para trás e segurou nos meus pés lá no chão. Ele disse,
Olha isso, hein? Ele disse, Deus é Deus, irmão Brana, mas eu acho que quem disse foi o rapaz que estava testemunhando, né? Testificando. Deus é Deus, irmão Brana, isso é tudo, disse. Eu mesmo estive retido em casa por 2 ou 3 dias. Ele não tirou o vigor. Ele lhe dirá a respeito disso. Ele não está envergonhado disso. Disse, você acha que eu tenho o dom de cura? Eu disse, esqueça isso, Tommy. Você foi enviado para pregar o evangelho. Vá pregá-lo. Vá com o irmão Bosworth lá. E eu olhei lá e eu vi. Eu comecei antes daqueles 2, eu pensei, lá está Oral Roberts com 500 máquinas que nem mesmo uma mão humana toca, mas nas cartas. Então, era um sistema automático que ele tinha de responder às cartas, não é? É isso que ele está dizendo aqui. 500 máquinas para responder às cartas daqueles que o seguiam e que escreviam, então não precisava ninguém escrever. A própria máquina fazia tudo automaticamente, não é? Não precisava uma mão humana tocar nas cartas, quando milhões de dólares no correio, no ano passado, 4 milhões, 1/4 de todo o dinheiro que foi levantado em toda a cristandade no mundo inteiro, 1/4 do dinheiro em toda a cristandade veio para um homem que lugar? Eu fui lá para vê-lo e... Bom, eu vou parar agora aqui porque já deu hora. Então nós chegamos no parágrafo 209, agora você vai ficar curioso, pode ser até que você queira ler na sua mensagem, na sua casa, faça isto, se você desejar, né? Leia na sua casa, se não, não perca o programa de amanhã, que nós daremos continuidade aqui. Então, as últimas palavras aqui que ele disse foi isso, que o dinheiro que entrava para o ministério de Oral Roberts, o que entrou em toda a cristandade, não era nem 1/4, não é? Aí ele disse, aí eu fui lá para ver esse lugar. Ele foi lá, o profeta foi lá para ver esse lugar. Mas agora nós vamos parar aqui e, se Deus quiser, se Deus abençoar e permitir, amanhã nós prosseguiremos dando continuidade aqui e você esteja junto conosco amanhã, não é? Porque você poderia ler na sua casa também sozinho, você já saberia, talvez você já tenha até lido também a mensagem, mas é muito bom nós estarmos juntos para dizermos amém, e você sabe que lá do outro lado tem mais alguém dizendo amém também. Vamos orar agora. Senhor Deus nosso Pai, nós agradecemos o Senhor em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor tem nos concedido a bênção de estarmos dentro dessa palavra, dentro dessa revelação, dentro do teu plano, ó Pai, e, sobretudo, temos aceitado o teu convite para as bodas. Nós agradecemos por isso, nós pedimos a bênção do Senhor em favor de todos os teus filhos, que o Senhor cure os doentes, liberte os oprimidos, abençoe cada irmão, abençoa cada irmã. Mais uma vez, nós nos lembramos do nosso precioso irmão Luiz Carlos, que o Senhor fortaleça ele cada dia, que o Senhor dê a bênção que ele precisa, a Vitória, a irmã Raquel, a irmã Estherzinha, e que todos nós possamos ser ajudados, abençoados, e que nós possamos prosseguir o nosso caminho com vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Então, queridos, vamos ficando por aqui, não é? Terminamos mais uma programação. Se Ele permitir, estaremos juntos novamente amanhã, né? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.